Estamos aí, mano, Aí sim, ao vivo cores. para mais uma live, né? Vamos tentar aqui não cair a regra hoje, né? Mais do que da última vez. Tô brincando. Deixa eu só achar essa janela Deixa que eu eu tô só ver aqui. contigo. Agora sim. Tô vendo. Você quer compartilhar a tela aí, dá permissão? Fazer o Compartilha a tela aí. programation aqui. Tá, beleza. Fazer o gelozinho, né? E só para dar uma introdução, a gente vai novamente, mais uma vez, nesse bate-canal, falar sobre Docker, dando continuidade à live de Docker que a gente fez. A gente agora vai aprofundar um pouquinho, trazer um ambiente mais. Uma visão mais prática da coisa, né? No sentido de que a gente foge um pouco dos conceitos e entra um pouco mais ali na prática do dia a dia, né? É isso Mostrar a aí. coisa acontecendo, né? Porque da última foi muita teoria, talvez tenha ficado chato, né? A live demorou acho, mais de 2 horas, né? Alguma coisa assim, eu não me recordo muito, mas foi uma coisa Foi um bem pouco mais de demorada. 2 horas. Aham. Então agora eu trouxe um código pronto, né? Uma APIzinha, eu vou dar uma passada aqui bem superficial com vocês, e não é nada mirabolante, nada com, vamos colocar assim, profissional, mas para a gente poder ver o ambiente funcionando aqui, uma comunicação de uma API com banco de dados, né, que é o mínimo aí do cenário profissional hoje, né, você vai ter uma API que consome do banco e devolve isso para um cliente, né, no caso, a parte do site não temos hoje, né, talvez numa próxima live aí a gente vai evoluindo as coisas, e a gente traga aqui um cliente, a gente faz a instalação no Docker também, e a gente tem um cenário aí, vamos dizer assim, por completo, né? Uma web sendo fornecida, essa web fazendo o consumo ali de uma API e recuperando informações do banco de dados e devolvendo na tela, né? Mas por hora não temos, então vamos nos virar aqui com o que a gente tem. Aqui eu vou dar um overview bem superficial, tá? Deixa eu fechar todas as abas do projeto. O projeto também não foi feito, vamos dizer assim, em camadas, não a nível da separação de projeto, mas ela tem uma separação lógica aqui da parte de dados, né? Da parte de controllers e a parte a parte de dados e controller, né? Ela tem essa separação. E a parte de view, que teoricamente aqui está sendo feita pela controller também. Eu vou rodar isso na minha máquina, mostrar que na minha máquina funciona, e aí eu já vou entrar num detalhe, como é que a gente está fazendo com o Docker aqui, para poder ter esse recurso, né? Utilizar o Docker para desenvolvimento, por exemplo. Eu estava até terminando aí o aquecimento, vamos por assim, né, e conversando com o Eric, estava tentando subir uma máquina lá na AWS e utilizando aquele recurso de máquina gratuita, né, e no caso eu estou usando o SQL Server aqui. E aí eu dava um compose up lá, e a máquina não subia, o projeto não subia, o projeto subia, aí eu estava dando um compose up -d, né, então estava dando detect, estava tirando o cenário onde eu deixo o meu prompt preso ali e vendo os logs dos containers, né? E aí quando eu entrei dessa forma, eu consegui ver que a mensagem do container do SQL Server, ele não trabalha com menos de 2 GB de memória, né? Então, eu tive que aumentar a máquina lá para teste, eu vou inclusive daqui a pouco até deletar aqui, e a gente vai fazer esse ambiente todinho, fazer a alocação de uma máquina, a instalação
do Docker nela, o Docker Compose também, para a gente poder rodar esse exemplo aqui um pouco mais fácil. E a execução das APIs, né? Então, voltando aí na questão do... Deixa eu separar isso aqui. Na questão do contexto, essa aqui é uma APIzinha, ela é bem simples, tá? Não tem nada complexo aqui, ela já está com a configuração do Swagger. Swagger é uma biblioteca de mercado, vamos dizer assim, tem diversas linguagens. Ela, através de uma documentação no seu próprio código, você consegue ter esse tipo de recurso, né, essa interface web aí, né, como se fosse um site realmente, né, e você consegue fazer requisições aqui para a tua API sem a necessidade de fazer uma implementação de um client, né, ou usar do recurso, por exemplo, um Postman, né, que seria aí uma alternativa para a gente poder fazer as requisições para essa API, ou até mesmo o SOAP no recurso de REST dele, né? Então, essas são as possibilidades, vamos dizer assim, eu não tenho um Swagger instalado na máquina, essa seria duas alternativas a isso, né? Então, voltando aqui na API, essa API, ela expõe aqui 5 rotas, né, da parte de agenda. A primeira sendo o post, e a gente respeita aqui a parte de convenção REST, né, post para criação, né, get, consulta. Não temos aí os verbos put e delete, porque acabou não dando tempo para implementar, né, esse desenvolvimento aqui, ele foi corridinho aí, eu tive pouco tempo para fazer, mas enfim, a gente pode, talvez, até mesmo se não estender muito aqui, criar uma rota de delete aí dos itens dessa agenda, né? Então ela é separada aqui no cadastro de agenda, tem um nome aqui que seria o nome do usuário, eu vou jogar, assim que eu subir isso no ambiente da cloud, eu vou jogar a URL aqui no chat para poder vocês utilizarem lá e fazerem os testes, tá? Então aqui a gente faz o cadastro, a gente põe o nome do responsável aqui, essa agenda fica particular para ele, tá? Eu vou fazer um teste local aqui, vou colocar meu nome, só até mesmo para dar um briefing aí para vocês utilizarem depois, tá? Essa solicitação, ela vai gerar um ID, esse ID é um guide, né, um GUID, cada um usa um termo para isso. A gente pode utilizar aqui esse guide, né, eu vou usar o termo guide para isso, e aqui a gente consegue fazer a consulta, então ele vai te devolver aqui a sua agenda, e por enquanto eu não tenho nenhum contato cadastrado para ela. Eu vou incluir um contato agora para o Eric, né? Ele é o meu contato telefônico aqui, vamos colocar assim. Eric, vou falar que ele é meu parente, é um Enum, depois a gente pode ver as possibilidades aqui que eu deixei. Tipo do contato, as possibilidades, eu vou falar que o Eric é meu amigo. Então, eu vou ver aqui e vou trocar essa possibilidade, essa alternativa aqui. Então, agora eu já cadastrei uma agenda para mim, já reservei uma agenda para mim, eu consigo ver aqui novamente fazendo o get, né? Então, eu tenho uma agenda em meu nome, eu tenho um contato do Eric e eu não tenho nenhum item de contato cadastrado para ele, tá? Esse item de contato, só para contextualizar aí, seria, eu posso colocar cada número telefônico do Eric aí, no caso, no contato dele, tá? É essa separação aí que eu utilizei para poder trazer essa API para a gente hoje. Então aqui eu falo que o registro dele aqui, o DDD é o 11, 9. Pronto, deixei um número aqui, vou falar que isso é meu contato principal, né? E o tipo do telefone, se quiser mudar também o tipo lá para frente, né? Eu tenho vários tipos de contato. Vou falar que esse é o telefone, depois a gente cadastra outro aí. E quando eu liberar isso aqui para teste, vocês já sabem o que fazer. Então, depois que eu cadastrei esses três recursos, vamos colocar assim, eu consigo consultar aqui,
e eu tenho acesso aos recursos, referente à minha alocação, na minha reserva da minha agenda, em meu nome, ninguém mais, se não tiver esse ID, consegue encontrar esses registros. Eu tenho um único contato aqui, que é o Eric, meu amigo, e eu tenho uma lista de contato aqui, por enquanto eu só cadastrei a parte de registro para ele, tá? Então, a API ela é simples nesse nível, ela se resume a isso. E vamos falar aqui agora de Docker, né? O que eu estou utilizando de Docker e o que eu faço aqui para poder conseguir ter utilizar esse recurso, tá? Então, eu vou abrir aqui primeiro o Docker File. Deixa eu colocar no visualizador que fique bom para todo mundo. E eu vou trazer o meu... Esse projeto, ele está no GitHub, tá? Deixa eu pegar o endereço aqui do GitHub, eu vou colar aqui para vocês no chat. Na verdade, eu acho que eu não consigo pôr aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Eric pôr isso no... Assim que ele voltar aí, vou pedir para ele pôr no chat. Ah, você só saiu aqui da visualização, beleza. Então, esse é o endereço do GitHub, tá? Onde está o projeto. Quem tiver interesse aí, até mesmo está sendo utilizado configuração de Swagger, então tem alguns recursos da parte de Swagger para versionamento. É interessante. Utilização ali de Entity Framework, o Core. Também, quem quiser ter conhecimento aí de como utilizar esses recursos, também está disponível todo o código lá de forma gratuita, tá? Então, vamos voltar aqui no programa e deixa eu ver se tem alguma coisa rodando aqui. Docker -a. Tá? Isso aqui eram uns testes que eu estava fazendo. Ele está rodando aqui, eu vou derrubar tudo. RM aqui, eu estou removendo os containers em execução na minha máquina. E agora, tá, eu não tenho nenhum container aqui. Vamos para o recurso. Como é que a gente faz isso rodar dentro do Docker, tá? Eu não sei se alguém acompanhou a última live, né, mas vou fazer uma zoeira. Qualquer coisa, consulta esse link aqui em cima, em algum lugar aí, que talvez um dia na vida seja colocado, né? E aí, na primeira live, teve a parte de conceito, né? Então, o Docker, ele... Ah, beleza. Acho que o Eric colocou aí o endereço da última live aí, do canal. Então, o que acontece? O Docker, ele tem algumas ferramentas, vamos dizer assim, alguns recursos, né, que seria a parte de rede, a parte de volume e a execução do container, e entre outras partes também que compõem o Docker em si. E uma desses recursos é a parte de imagens, né? Então, para você subir, para você ter uma execução de um container rodando dentro do Docker, você precisa gerar isso, né? Fazendo uma analogia aí, vou repetir o que eu falei na última live, fazendo uma analogia não tão, talvez ideal, né? Muito mais profundo que isso, mas vamos imaginar que a tua imagem, ela é uma classe, fazer um deparo aí, ela seria uma classe, e quando ela roda, ela se torna um container, seria aquela classe instanciada virando objeto em memória, né? Então, fazendo uma associação não tão legal, né? Mas bem superficial, mas para quem está acostumado aí com a programação, tem lido e buscado informação da programação orientada a objeto, né? Então,
fazer uma analogia aí um pouco até mesmo com isso, né? Vamos colocar dessa forma. Enfim, então nós temos uma API, vamos colocar dessa forma, nós temos um código-fonte aqui, seja em .NET, como foi desenvolvido aqui, seja em Go, seja em JavaScript, Node.js, Java, Angular, React, seja qualquer tecnologia, né? Como eu coloco isso para rodar, para execução no Docker? Como é que isso vira um container? Então, a gente precisa gerar uma imagem, tá? Essa imagem, a gente tem um local chamado Container Register. Deixa eu trazer aqui, só separar qual que é a aba, porque quase não tem aba aberta aqui. Eu devia ter fechado. Acho que está nessa aqui mesmo. Vou trazer para... Deixa eu pegar aqui, Docker Hub. Docker Hub. Beleza. Então, esse é um container register do Docker, né, gratuito. Então, você consegue registrar aqui as suas imagens de forma gratuita. Eu tenho uma conta. Só um minutinho. Eu tenho uma conta, eu tenho um registro no Docker Hub, né? Então eu tenho algumas imagens aqui que eu gerei aí, todas para testes, tá? Então, se vocês quiserem testar outros recursos aí, fiquem à vontade. Inclusive, essa imagem aqui, que foi o que eu gerei para essa live, né? Que seria a imagem da API. Eu já tenho... existem versões, né? A latest sempre é a mais atual, e ela já teve uma evolução. Eu gerei a imagem 1, e depois eu fiz algumas evoluções no código, e eu acabei gerando a imagem 2 há 2 horas atrás, né? A imagem 1 eu gerei há 7 horas atrás. Então, esse cara aqui é um container register, tá? Então ele vamos colocar assim, ele é como se fosse, fazendo uma analogia ao GitHub, né? Então o GitHub o Git é um repositório de controle de versão. O GitHub seria um lugar, um marketplace, onde você hospeda o teu código, né? E permite que outras pessoas façam pesquisas e consigam achar o teu código, lógico, se ele tiver público, para poder mandar uma melhoria, ou até mesmo a pessoa está com dúvida e ela quer algum código de exemplo, ele pode usar ele pode usar o teu projeto para isso, né? Então, aqui é o Docker Hub voltado para imagens Docker, tá? E aí a gente vai voltar aqui para o projeto. Então, toda a aplicação para poder rodar no Docker precisa ser gerada a imagem. E como é que eu faço isso? Existe uma sintaxe dentro desse arquivo Dockerfile que vai te permitir isso. Toda imagem, ela nasce com base em uma imagem, tá? Então, vamos pegar aqui uma imagem padrão, para também ficar um pouco mais claro o que eu estou falando, né? Não só chegar aqui e jogar várias palavras, né, buzzwords aí, e tá tudo bem, né? Então, vamos pegar o... Eric, você tem alguma coisa para completar aí, tá? Dentro do que você tem estudado, cara, fica à vontade. Não, só para facilitar para a galera aí, enquanto o Márcio está pegando uma imagem aí, qual é a grande sacada do uso do Docker, né? A gente precisa no dia a dia, por exemplo, subir um servidor, e a gente tem toda uma série de configurações que a gente precisa fazer para que a gente possa ter um serviço disponibilizado ali. E isso seja no ambiente de desenvolvimento, seja no ambiente de produção. Então a gente precisa subir lá, fazer uma série de configurações. Por exemplo, você pega um servidor zerado, limpo, e aí você vai rodar um Python. Tá? Para você rodar o Python, você precisa fazer um monte de instalação de pacote, você precisa fazer um monte de instalação de bibliotecas, aí você precisa baixar o teu projeto ali no GitHub, aí você precisa começar a fazer algumas configurações de rede
para que aí você possa subir seu projeto. Né? E aí a gente pensando no ambiente de desenvolvimento, mesmo que você tenha isso documentado, ainda leva um tempo para a pessoa que está entrando pegar essa documentação, ler, entender, baixar o projeto, fazer todo o passo a passo ali, para deixar todo o ambiente configurado. A grande sacada do Docker é que você sobe isso para o GitHub com os arquivos do Docker. Então, seu trabalho vai ser ali, baixar o projeto, que já vem com os arquivos do Docker, do Docker, desculpa. E aí, dependendo de como foi configurado, e aí a gente pode falar de forma mais superficial, se tem um Docker Compose ali, que vai subir todas as configurações necessárias, o cara basicamente vai rodar um Docker Compose up, e ele vai rodar todas as configurações que está lá no Dockfile e também no Docker Compose, vai subir toda a tua estrutura com um comando só e você está pronto para começar a trabalhar. Você abstrai toda essa parte de configuração, toda essa parte que você tem aí de preparar um servidor, porque ele já te traz isso tudo pronto. Essa é a grande sacada, ele já vai fazer tudo isso para você. Então, se você levaria um dia, e aí eu posso falar um exemplo, tem projeto aí que a galera leva uma semana para conseguir começar a trabalhar, só subir no ambiente. Né? E aí, porque a versão do sistema operacional não funciona, porque tem que baixar o pacote, subir módulo, uma coisa, outra. Com Docker você abstrai tudo isso e no mesmo dia você está pronto para começar a trabalhar. Essa é uma das grandes sacadas. A mesma coisa você pode subir, dependendo do serviço, para botar em produção. Tá? Só para fazer esse gancho aí, para um melhor entendimento. Então, na verdade, quando você vai criar uma implementação, vamos colocar dessa forma, eu estou aproveitando aqui toda a configuração da própria Microsoft, né, que já nos fornece para facilitar a nossa vida e também tornar isso padrão, uma imagem onde eu consiga rodar o meu programa. Aqui a gente tem uma separação, né, do ASP.NET, onde eu tenho a minha imagem base, onde eu consigo fazer onde está somente o runtime, e eu tenho uma outra imagem que está o SDK. Assim como o Java, você tem o SDK e outras linguagens também, precisa de algumas outras ferramentas para poder gerar a publicação do teu código, né? E aqui, se vocês perceberem, eu tenho uma palavra reservada, que é o from, que ele fala a partir de que imagem eu estou gerando essa minha imagem dessa meu programa de agenda, tá? Então, como eu havia dito, toda imagem, ela é baseada em cima de uma outra imagem. Existe uma imagem padrão, que é a imagem inicial, que é fornecida por uma empresa, que é a imagem principal, é uma imagem que ela só tem alguns arquivos básicos do sistema operacional ali para poder permitir que você crie outras imagens por cima, vá adicionando recursos, né? Por exemplo, o Core, algumas outras ferramentas no caso que eu estou citando na parte de Linux, né? Mas algumas outras instalações e para que te possibilite rodar um determinado tipo de programa, ou você precisa instalar um SDK do Java para poder compilar o teu projeto, né? Então, você sempre parte dessa imagem. No meu caso aqui, eu estou partindo para poder gerar a minha imagem que eu vou entregar, que vai rodar exatamente minha aplicação, essa imagem ASP.NET, a versão 5.0, tá? E eu também utilizo para poder compilar o meu programa a imagem do SDK. E aí eu estava procurando aqui, essa imagem do ASP.NET 5.0, para o Buster Slim, né, não é bem a versão que eu estou usando, mas ela também parte de uma outra imagem, que é essa build packages aqui, né, nesta versão. Aí a gente consegue vir aqui, né, eu não vou levar tanto tempo procurando isso, mas a gente consegue vir aqui no próprio Docker, acessar essa imagem, que é uma imagem teoricamente que gerou, que essa instalação aqui do SDK da Microsoft usou como base para ela, e com certeza se a gente pegar uma imagem aqui, uma versão, e for no Dockerfile dessa imagem, sei lá, vou pegar essa versão aqui, por exemplo, ela é gerada através de uma nova imagem. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui até a imagem base. Vamos
mais alguns minutinhos aqui só para a gente tentar isso. Hub.doc. Essa explicação de imagem, talvez, assim, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, né, ela vai ficar um pouco, não, ela vai ficar bem superficial, né, para poder, talvez, ter um entendimento decente da coisa, né, mas quando você quer aprender a parte do Docker, esse conceito de imagem tem que estar bem claro, né? Até mesmo quando você vai fornecer o tipo de recurso, quando você vai fornecer uma imagem de instalação da sua aplicação, você acaba mandando, na verdade, não é bem mandar, né? Você disponibiliza isso em um container register e você informa ao teu cliente, ó, o endereço da minha imagem é o endereço XPTO, né? Os parâmetros que ela precisa são os parâmetros XYZ, ele vai dar um Docker Run ou um Docker Compose para poder executar essa tua imagem no servidor dele. Então, tudo para execução em cima do Docker parte de base em cima de uma imagem, seja ela qual for, tá? Então, continuando aqui, a gente tem essa palavra reservada, from, que eu estou descrevendo, eu estou dizendo aqui qual que é a imagem base que eu vou ter para poder gerar a imagem da minha aplicação, tá? E eu estou dando um alias para ela aqui, que é essa minha imagem base. Eu estou criando um diretório padrão chamado app dentro dessa imagem. Cada linha de comando aqui, ele vai criando uma camada em cima da imagem principal, tá? Vamos dizer, na verdade, assim, essa é a nossa imagem base. Então, esse comando aqui, eu não vou e edito essa imagem. Ele, vamos dizer assim, ele aproveita, né, essa imagem, cria uma nova imagem com esse comando, onde eu tenho uma pasta chamada app com base na imagem do ASP.NET. E aí, aqui, consequentemente, eu tenho uma próxima linha onde eu estou falando que essa minha imagem aqui que vai rodar a minha aplicação, ela vai expor a porta 80 e a porta 443 para poder eu ter acesso, né, a essa web, né, essa interface gráfica aí do Swagger, no caso. E como a gente está falando de API, né, geralmente não, elas trabalham em cima do protocolo HTTP, e você geralmente expõe na porta 80 ou a porta 443, tá? 80 para HTTP, sem certificado, e 443 quando você trabalha com SSL, a parte de certificado no teu serviço. Aqui eu estou preparando uma imagem base, que essa vai ser usada realmente, essa que eu vou distribuir, tá? Aqui eu estou criando uma nova imagem, estou chamando ela de build. Essa imagem é uma imagem que ela precisa de mais recursos dentro dela, vamos dizer, né? Aqui eu tenho um recurso mínimo para poder executar uma API, um programa .NET, e aqui eu tenho o recurso necessário para poder compilar, né? No caso, o .NET a gente precisa compilar isso. Estou criando uma pasta dentro dessa imagem que eu chamei de build aqui, chamada SRC. Eu estou copiando os meus arquivos de programa, no caso, toda essa estrutura aqui, esse meu CS Project, toda essa estrutura de arquivo, todo esse conteúdo para dentro do meu container, para dentro do Docker, onde eu vou gerar essa imagem, né? Então, esse copy nada mais é do que isso. Então, dentro da pasta SRC, Docker Agenda, eu estou pegando o meu CS Project e estou jogando para dentro da minha pasta CRC que eu declarei aqui, uma pasta já também Docker Agenda lá. Então, estou trazendo o meu CS Project para cá. Feito isso, eu vou dar um comando aqui, que esse comando é particular do .NET. Tá, qual que é a diferença de imagem e Dockerfile? O Dockerfile, ele nada mais é do que a sua instrução para poder gerar uma imagem. A imagem, vamos pensar da seguinte forma, fazendo uma associação também para uma analogia para a orientação a objeto.
você está com o seu desenvolvimento aqui, você está criando suas classes, né? Você está fazendo suas classes aqui, então eu tenho uma classe agenda chamada agenda DTO, agenda request. Isso aqui, para mim, é só um molde, né? Do que ele tem, como é que ele trabalha, tudo isso aqui no fundo, no final, é um molde para mim, entendeu? Quando eu dou um F5 nesse programa e ele começa a executar, ele vai pegar esse molde, que são as classes, e vai gerar um objeto na memória com todo esse conteúdo aqui, onde toda vez que eu precisar, que eu executo o meu programa, ele vai usar essa alocação lá da memória e fazer um processamento da instrução que está lá. Então, a imagem, fazendo analogia, ela é um modelo, né? E a classe, ela é um modelo, e quando você instancia isso, ele vira uma alocação lá na memória, ele vira um objeto. A imagem está para a classe como um modelo, né? E para você poder gerar a imagem, no caso, fazendo uma outra analogia aqui, para você criar um programa, você precisa digitar cada linha de código, beleza? E no caso, o Dockerfile seria mais ou menos isso. Você vai dar instruções para poder gerar a tua imagem, tá? A classe... Oi. A classe, só para fechar essa analogia, a classe... Okay. A classe seria mais ou menos, ela seria o comparativo com a imagem do Docker. E a execução dessa imagem seria o programa executando isso na memória, lá o objeto criado, onde é o container, tá? Então, não sei se ficou claro aí, se não ficou, me fale que eu tento dar alguma outra explicação aí para ver se eu ajudo a deixar isso claro. Falei. Eu não sei qual linguagem, se o Alan trabalha com alguma linguagem, mas, por exemplo, eu acho que uma analogia mais fácil, se o Alan conhece, eu não sei, por exemplo, o Python. Python, quando a gente quer criar um pacote, a gente cria um arquivo chamado setup, onde a gente passa uma série de configurações ali que deixa disponibilizado para o PyPI, para que quando a pessoa baixa aquele pacote, ela possa simplesmente executar um pip install e passa ali o nome do pacote. Então, vou chamar o pacote XPTO. Né? Então, eu preparei uma aplicação, criei um setup, que ele executa uma série de comandos, quando o cara roda o pip install e o nome do meu pacote. Então, o Docfile, ele seria algo mais ou menos nesse sentido. Um arquivo que contém os parâmetros de configuração que vai ser utilizado para gerar a tua imagem. E a imagem seria, então, a composição de uma imagem base, Ubuntu, SUSE, qualquer outra coisa, acrescido de uma série de outras configurações, como banco de dados, como uma aplicação já pronta e coisas do tipo. Seria mais ou menos nessa linha. Então, a gente pensa, eu tenho um sistema operacional, esse sistema operacional foi acrescido por aquele Docfile, com um banco de dados, uma aplicação, que foi o que o Márcio acabou de fazer aí. O Márcio criou a API e passou essa API para dentro do container, e a partir desse container ele gera essa imagem e disponibiliza. Seria mais ou menos essa analogia. Então, eu tenho a imagem sendo o conjunto de recursos, dentre eles o sistema operacional, mais aplicação, mais banco de dados e mais o que for possível ou necessário para o projeto, e o Docfile, o arquivo de configuração que diz como aquela imagem será construída. Quais os parâmetros, o que ele vai precisar copiar, quais as portas que vão estar abertas para acesso, se existe algum recurso que precisa ser executado antes de executar aquela imagem, ele vai rodar aquele parâmetro, por exemplo. Eu posso dar um mkdir e gerar uma pasta, porque minha aplicação precisa, e depois eu dou um copy e jogo uma série de recursos para dentro daquela pasta que eu acabei de criar. O Docfile pode vir com essas configurações, preparando para deixar a imagem pronta para quem vai rodar a aplicação. Seria, acho que essa é a analogia mais fácil do dia a dia, penso. Tá. Né? Mas aí, se a galera tiver dúvida ainda... Um outro exemplo, só para fechar, o Alan está fazendo um curso de front, né? Eu conversei com ele hoje na parte da manhã, e ele falou que logo menos começa na parte back-end. Então, só para... eu não sei qual que é, se você está usando o React lá ou Angular, mas, por exemplo,
você desenvolve as suas páginas, vamos supor que seria Angular, tá? A parte do React eu não tenho conhecimento para poder falar, mas ele trabalha mais ou menos parecido. Você cria o teu programa, né? Você dá um ng-new lá, usa a CLI do Angular, né? E cria um projeto. Aquele projeto ali, tá, no caso do React, mas vai ser mais alguma coisa, eu não vou falar direcionado de React porque eu não conheço, mas alguma coisa vai ser muito parecido, né? Só vai trocar a sopa de letrinhas aí, a grosso modo. Então, você cria o teu projeto e você cria os seus HTMLs, você vai criar os teus componentes, os teus controles, os teus CSS e tudo lá, tá? Isso que eu falei para você é exatamente o que a gente tem aqui. A diferença é, lá é React ou Angular, aqui para mim é .NET. Isso aqui eu tô com a ferramenta, vamos dizer assim, o programa na minha máquina, tá? E só arquivo. Só arquivo. Não sei qual que é o comando na parte do React, mas você, no Angular, você dá um ng-build. Esse ng-build, ele vai gerar o dist, né, no final. O dist é uma pastinha contendo toda a transpilação ali daquele TypeScript, né, gerando um JavaScript único, se eu não me engano, e mais as separações de pastas de CSS e HTML. Aquilo é o que você vai executar. Por exemplo, você pode pôr isso no Nginx, você pode pôr isso no IS, você pode pôr isso no Tomcat, em qualquer servidor web, beleza? Você deu um F5 ali no endereço que você fez a instalação, tá tudo certo e vai executar, beleza? Então, isso você tem local. Eu quero pôr isso rodar isso num container. O que acontece? O teu programa, ele continua intacto, ele não tem alterações, a grosso modo, para poder rodar dentro do container, entre aspas aqui, tá? Dentro desse cenário que a gente está falando aqui, .NET Core e a parte do front aí sendo React ou Angular, ele não tem diferenciação. Qual que é a diferença? Eu vou ter um arquivo Dockerfile que eu vou explicar, né, como eu vou criar essa imagem. Aí, fazendo uma comparação, aqui eu estou falando o seguinte, para o .NET, eu poderia ter uma imagem única aqui, usar o SDK, que é um pacote maior, uma imagem maior. A imagem ela é maior por quê? Porque lá eu tenho o programa, o executável .NET, eu tenho um executável de publish, de build e assim por diante, entendeu? É a mesma coisa de eu gerar uma imagem e ter a instalação do Angular lá dentro. Eu preciso de muito recurso, entendeu? E quando você vai gerar uma imagem, quanto menor ela for, não é regra, mas quanto menor ela for, melhor é, porque você vai ocupar menos espaço a nível de máquina, você gasta menos para poder manter essa imagem rodando, entendeu? Sempre quando você vai criar uma imagem de uma aplicação, essa é o teu objetivo, entendeu? Criar algo, e você vai criar algo reduzido, entendeu? Eu não preciso criar uma imagem que lá vai ter um Angular instalado, porque o processo de build eu vou fazer de alguma forma por fora. Eu levo só o meu produto final. O teu produto final é a pasta dist, o meu produto final aqui é uma pasta bin contendo as DLLs, porque o teu é um TypeScript transpilado, o meu são classes, programas que eu vou gerar um binário, tá? Então, acho que deu para fazer uma analogia aí no cenário que você tem hoje, né? E o que eu estou descrevendo aqui, tá? Para eu ter esse tipo de imagem o mais reduzida possível, eu falo assim, eu utilizo uma imagem que ela só serve para executar dentro do .NET, estou chamando ela de imagem base, tá? E falo que lá dentro eu vou ter uma pastinha app. Essa pastinha app lá embaixo eu vou falar assim, ó, pega minhas DLLs que eu gerei no final e joga aí dentro. E essa vai ser a minha pasta raiz de execução da minha imagem, tá? Onde vai estar o meu programa em si, minha DLL lá que vai executar o que tem que ser executado. Eu estou dando duas instruções aqui para poder expor a porta 80. Como eu havia dito, a gente está falando de uma API, a API ela trabalha em cima do protocolo HTTP, e eu exponho isso, eu posso expor, sei lá, se eu der uma instrução dentro da minha aplicação que ela vai rodar na 442, 445, na 8080, seja lá qual for,
Aqui eu vou expor, eu vou dar a intenção de qual porta essa minha aplicação está rodando. Isso aqui é só um mero informativo, tá? Aqui eu estou falando o seguinte, beleza, para eu gerar essa imagem, eu preciso pegar esse meu programa aqui, essa pancada de classe aqui, e eu preciso fazer alguma coisa com ela para poder gerar minha imagem no final, entendeu? Estou utilizando essa imagem para isso, é uma imagem onde eu tenho todas as ferramentas que eu consigo ter esse tipo de entrega, né? Esse tipo de processamento. Eu vou dar comando para compilar o meu programa. Eu estou chamando ele de build. Estou criando uma pasta chamada src lá e estou copiando primeiro aqui o meu primeiro arquivo, tá? Porque assim, isso aqui tem uma sacada da Microsoft para você ganhar em performance de você ter cache na hora que amanhã você muda a tua linha de programa, você consegue reaproveitar camadas dessa imagem. É um assunto um pouco mais detalhado, entendeu? Requer, talvez, mais tempo para a gente poder falar desse lance de reaproveitamento de imagem aí. Mas, enfim. Então, eu estou copiando o CS Project para dentro dessa pasta, dentro da minha imagem chamada build. E eu estou dando um comando aqui, que é um comando particular do .NET, onde eu estou gerando uma compilação. Na verdade, eu estou dando .NET Restore. .NET ele trabalha com... ele faz recursos de pacotes, onde existem funcionalidades pré-prontas, vamos dizer assim, em um repositório, no caso, no Get na Microsoft, poderia ser um NPM de um programa JavaScript, né? O pip, né, do Python, né, Eric? O repositório do Python é o pip. Pip, né, e assim por diante. E depois que eu... O pip é o instalador de pacote. PyPI, beleza. Então aqui eu estou dando instrução para poder fazer o restore de todos os pacotes que eu tenho dependência nesse meu projeto. Depois que eu terminei esse restore, ele é um pouco custoso, vamos dizer assim, dependendo do quanto mais recurso o teu projeto tem, mais recurso ele usa de pacotes, sendo da Microsoft ou de terceiros, ou até repositório particular. No caso aqui na nossa empresa a gente tem o nosso, né? Depois que eu termino essa restauração, eu copio. Eu dou esse ponto aqui, eu copio tudo para dentro do meu SRC. Então, eu venho aqui e copio todas essas pastas, todo esse conteúdo aqui, ó, tudo, sem distinção de nada, e jogo lá para dentro, né? E falo que o meu workdir, o meu diretório de trabalho é src/src dockerfile. Por quê? Dentro lá na minha raiz desse meu projeto, se eu abrir aqui, ó, deixa eu só te mostrar uma situação. Se eu der um Open File Explorer, eu tenho uma estrutura de pasta, onde o meu código-fonte está dentro de src, tá? Então, só para ficar claro o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando lá de fora da minha raiz, jogando para dentro da src, e jogando para dentro de src, que é a pasta que eu criei aqui dentro. Na verdade, eu falei, src é a pasta que eu criei, e pegando o meu src lá de fora e jogando aqui para dentro. Depois que eu tenho todo o meu programa já dentro dessa imagem build, eu dou um outro comando aqui através do run, onde eu falo assim, ó, pega esse CS Project agora, com todas essas classes aí dentro, e builda para mim. Eu falo assim, ó, gere uma DLL aí para mim, entendeu? Esse comando nada mais é do que isso. Ele vai lá, vai verificar se todas as sintaxes estão corretas dentro do programa, e vai buildar e vai gerar uma DLL no final. Feito isso, eu tenho uma DLL dentro de uma estrutura de pasta, que é a app publish, né? Dentro de uma estrutura de pasta que é a app publish lá dentro dessa imagem build. E aí aqui eu dou um outro alias para ela, fala que eu já tenho minha pasta imagem build, né? Então, a partir da minha imagem build, que nada mais é do que um alias para dentro dessa imagem, junto com esse monte de informação que eu coloquei aqui para ele, e agora eu estou dando um novo alias para ele. Então, eu te abençoo de build e agora você é publish, né? Eu faço aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é publish agora. E aí, feito isso, eu dou um .NET Publish aqui dentro do meu CS Project para poder gerar agora sim a minha publicação. Aqui, na verdade, ele vai rever sintaxe e vai buildar o projeto, vai ter exatamente umas DLL dentro da pasta lá, da estrutura do .NET, que é /bin,
.NET, .v5, v5.0, etc, né? Esse comando aqui, eu garanti que o meu build de imagem foi feito, e agora eu vou começar a preparar para gerar o meu publish. Esse outro comando é particular também do .NET, onde eu falo assim, ó, o meu CS Project aí, gere agora a minha publicação, meu publish, que é um botão direito aqui, é a mesma coisa da gente vir nesse recurso e falar assim, ó, publica aí. Publica onde? Publica num diretório XPTO, escolher aqui, né, ao meu critério, ou direto no IES, ou onde for. São recursos dentro do Visual Studio, tá? Então não vamos, não vou... Oi? Só para tentar facilitar para o pessoal, vocês vão ver que o Márcio está usando aí muitos comandos que é repetido. Você vai ver from, expose, copy, workdir, run. São comandos repetidos. Esses são os comandos do Docker, que está em azul, que é o importante. Esses do Docker. São importantes para a galera pegar e entender o que esse cara faz. Os demais são, nesse cenário, a maior parte deles são particular do .NET, que aí você substituiria por Python, algum comando Python, por algum comando do React, Java. O importante é entender o que esses comandos que estão em azul aí, eles fazem, né? Então você vai ver que quando o Márcio quer rodar alguma coisa, ele sempre usa o run do Docker. Run, e todo comando, todo o resto que vem, é comando que ele vai usar para rodar o programa .NET. Mas aí são específicos do .NET. Eu poderia trocar por Python, por exemplo. Então, no lugar do .NET Publish, eu usando, por exemplo, o Django, eu poderia dar um Django admin, alguma coisa. Coisas do tipo, entendeu? Seria o build. NPM, o NG build o NG build do Angular, entendeu? Para poder gerar o dist final. Exato. O importante é entender esses comandos. A intenção do comando, né? Isso. Entender o que esses caras fazem, você simplesmente abstrai o resto e troca para a linguagem que você usa, para a tecnologia que você usa. Exatamente. Então aqui eu tô fazendo a publicação final e estou gerando dentro da minha pastinha app e publish, e todas as minhas DLLs necessárias para a execução do meu programa vai estar dentro disso. Todo esse conteúdo aqui, vamos dizer assim, foi uma imagem que eu criei e ela é uma imagem só de preparação, entendeu? Só de preparação. O que me importa e o que eu vou usar é essa imagem que ainda está intacta aqui em cima, onde eu só criei uma pasta lá dentro e falei que eu tenho um processo de expor, né, essas duas portas. Essa imagem está intacta aqui. Toda essa outra imagem aqui é coisa para poder gerar a distribuição final da aplicação e depois eu descarto, eu jogo fora. Todo o lixo que ele gerou aqui dentro, vamos colocar assim, todo o recurso, todos os programas a mais em excesso, né, vamos dizer assim, que foi necessário para gerar a imagem, eu descarto nesse momento aqui, onde eu falo assim, que a minha imagem base lá em cima, que eu dei um alias para ela de base, agora eu abençoo agora como imagem final, agora eu já tinha, na verdade, um app lá, ele criou realmente, não fez mais nada disso aqui, e eu faço o seguinte, eu copio todo o conteúdo gerado dentro dessa pasta publish, que foi dentro da minha imagem publish, né, para dentro da minha pasta app, que eu acabei de declarar aqui dentro da minha imagem, que é a minha imagem que realmente me importa, publish. Então eu copio todo o conteúdo. E aqui eu chego no final, que é um comando também do .NET, são dois, o endpoint e o command. Aqui eu estou dando a minha instrução final. Então assim, ó, a minha imagem, esquece, eu vou dar um del aqui só para ficar um pouco mais claro. Vamos falar assim, ó, tudo que eu fiz, ela me gerou binários, e eu vou falar assim no final, cara, executa o comando .NET para mim, que é um comando que me importa, que é um comando de instrução que eu vou executar uma DLL no final, eu vou dar um Ctrl Z, e o nome da DLL que eu vou executar, que é essa Docker Agenda.dll aqui no final. No caso, se fosse um Java, seria executar aqui, eu não me recordo o comando do Java, mas poder
para poder rodar o pacote dele, o pip em um Python da vida, entendeu? Seria a instrução viria aqui neste final, tá? Então, quando eu rodo esse comando, eu informação aqui. Agora, como é que eu executo isso? Eu descrevi, linha a linha, como é que eu quero que isso rode. Agora eu preciso rodar esse comando. Deixa eu só pegar a colinha aqui, né, que a gente é preguiçosão e não gosta de ficar digitando, mas vamos lá, vai. Eu estou aqui no meu prompt de comando, eu vou dar um clear aqui, vou dar um ls-la. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo toda a estrutura daquele projeto, exatamente aqui, só que lá na pasta raiz dele. E aí eu tenho um comando .NET Build, ou Docker Build, na verdade. Deixa eu jogar para cá e achar esse comando. Docker Build. Aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar a imagem 3.0. Eu vou entrar com essa linha de comando aqui, que eu estou fazendo o seguinte. Eu estou pedindo ao Docker buildar o meu Dockerfile. O meu Dockerfile ele se encontra nesse diretório. Dentro de SRC, isso é uma pasta. Lá dentro dessa pasta tem uma pasta chamada Docker Agenda. E lá dentro tem o arquivo Dockerfile. Esse Docker Agenda é a minha pastinha do meu projeto, da minha solution aqui, tá? E eu tô falando para ele assim, olha, build aí para mim, né? Usando esse arquivo de Dockerfile. Então aqui também tem comandos específicos, tá? Na dúvida a gente vê aqui do próprio Docker. Então a gente digita aqui o help. Você tem esse tipo de recurso. Demora um pouquinho. Menos, errei o comando. Então, menos help, ele vai te dar todos os comandos dessa CLI do Docker, tá? Para poder rodar, você fazer o que você precisa fazer. Então, aqui eu voltei para a minha linha de comando, eu vou copiar novamente aquela linha. Então, eu estou falando assim, roda um build utilizando esse Dockerfile, com toda aquela instrução que eu vou te passar, entendeu? O -t, eu estou falando assim, eu preciso que você gere uma imagem que o nome dela vai ser Márcio Almeida Rosa, porque isso aqui é opcional, tá? Isso aqui eu estou colocando essa instrução porque eu vou dar um publish daqui, assim como eu dou um Git, por exemplo, e eu vou mandar essa imagem lá para o Docker, o Container Registry, no caso o Docker Hub, tá? E aí o nome da minha imagem é Appline Agenda. E qual que é a versão que eu estou mandando para lá? Eu estou mandando a 3. Porque eu já tenho a 1.0 lá e a 2.0, tá? E o ponto, aqui é uma instrução que na parte do Docker Build para falar qual que é meu diretório, qual que é o meu diretório raiz, né? Então, o ponto eu estou falando o seguinte, olha, parta desse diretório aqui e execute essa instrução. Eu vou dar esse comando aqui, aguardei executar. O que ele está indo? Ele está indo lá, verificando se tem as imagens do .NET, daquelas versões específicas que tem dentro do meu Dockerfile, o SDK, viu do ASP.NET, está tudo ok. Aí ele vai começar o processo de build. Vai fazer o from, vai fazer o download daquela imagem, ele já tinha no cache aqui dentro da minha máquina, vai fazer o from da imagem do ASP.NET. Tudo isso é em cache, porque eu não mudei uma linha no meu programa, tá vendo? Vai estar a pasta workdir lá dentro, vai criar a pasta app, vai criar, na verdade, a pasta app, vai criar a pasta src, vai fazer a cópia dos arquivos lá para dentro, e no final de toda essa instrução, ele vai criar uma imagem para mim. E ele criou aqui, ó. Eu tenho um comando do Docker, que é o Docker Images. O que esse cara me dá? A lista de imagens que eu tenho baixadas na minha máquina. Se eu quiser baixar uma imagem nova aqui, Docker, pool,
é um outro comando, nginx aqui, na verdade. E eu, como eu não coloquei 2 pontos e a versão que eu quero, ele vai baixar sempre a última. No caso aqui, ele vai para baixar a latest do nginx, tá? Esse nginx, ele é um servidor web para você hospedar páginas, enfim, fazer proxy reverso, tem diversas funcionalidades esse container aqui, tá? Então, ele está indo lá no container register da Docker, do Docker Hub, e está trazendo, fazendo download, no caso, daquela imagem para minha máquina. Então, agora, se eu der um Docker Image, eu tenho a imagem aqui do Nginx, tá? E essas foram as imagens que eu gerei da minha aplicação. Tá vendo que ela tem 255 megas de conteúdo. Eu havia gerado na parte da manhã, 8 horas atrás, 1.0, como eu havia dito. Na hora, mais ou menos, há 2 horas atrás, eu gerei a 2.0. Eu gerei agora 3.0. Olha que coisa engraçada, que aí vem a questão do cache, tá? Que seria um assunto para talvez outra live, para a gente aprofundar nisso. Toda vez que eu gero uma imagem, ele gera um hash dessa imagem, um ID. Perceba que o hash da imagem 3.0 é exatamente o mesmo hash da imagem 2.0, que por sua vez é exatamente o do latest, né? Porque esse latest, a última vez que eu mandei, ele era 2.0, que é diferente da imagem 1.0. O que mudou dentro dessa imagem 1.0 para 2.0? Eu mexi nas instruções dentro do meu programa. Então, o que acontece? Ele não reaproveitou todas as camadas das imagens. Então, por isso, ele gerou um hash diferente, e eu consigo perceber, eu consigo ver isso aqui olhando as imagens instaladas na minha máquina aqui. Eu consigo dar um inspect nisso, tá? Docker. Inspect. Docker inspect image e dar o nome da imagem aqui. Sei lá, eu quero inspecionar essa imagem 1.0 aqui, por exemplo. Aqui vai estar alguns comandos que o ID da minha imagem, as tags do meu repositório, né, todo o histórico dela, aqui também um hash da criação dessa imagem, comentário que eu posso pôr, não tem container rodando isso atrelado agora, configurações que eu posso atribuir também, labels, autor, também eu posso definir, eu tenho uma sintaxe para definir dentro do meu Docker, do meu Dockerfile, o autor daquela imagem. Eu poderia colocar meu nome lá, no caso, para essa imagem aqui. Enfim, tem o tamanho dessa imagem, entendeu? Tem toda a arquitetura do sistema operacional dentro dessa imagem que requer, entendeu? Então, assim, tem muita informação aqui, tá? Isso é mais só para ter uma noção do que a gente tem de recurso. E aí o que acontece? Eu gerei a imagem dessa imagem da minha API aqui, onde eu só para confirmar e rever isso novamente, né? Eu tenho ela local aqui a 3.0, e agora eu vou dar esse outro comando, que, na verdade, não é isso que eu quero. Deixa eu ver o Docker Imagine de novo. Beleza. Eu vou dar o comando Docker Push. A mesma... dá para fazer uma analogia direta, cara, para o comando push do Git, entendeu? Então, assim, eu tenho o meu commit, no caso do código-fonte aqui, usando o Git na minha máquina, eu quero efetivar isso mandando para o servidor, para o GitHub, por exemplo, para o Azure DevOps, para qualquer controle de versão que você tenha aí contratado na sua empresa, você usa aí na tua casa, no particular, enfim. Aqui eu tô dando uma instrução que eu vou mandar essa imagem que eu gerei na minha máquina aqui, né, da minha API, lá pro container registry do Docker, né, e dei o Enter aqui, ele vai fazer esse envio. O que acontece? Esse envio, teoricamente, tem que ser muito rápido, porque eu não tenho diferença nenhuma da imagem 2.0 para 3.0, entendeu? Aqui deve ser loucura da minha máquina, né? Essa demora era para ser mais rápido que isso, mas você vai ver que no processamento, ele está dando ao await, ele vai falar que eu acho que tudo está em cache, porque não houve nenhuma linha de diferença, tá vendo? Ó, layer já existe. Então,
eu consigo confirmar isso indo lá no meu Docker Register aqui, e agora eu vou atualizar essa página, e eu tenho a nova versão 3.0 mandada para cá, entendeu? O que mudou dessa versão 3.0? Nada da 2. A gente consegue ver através disso aqui, pelo ID da tag. Deixa eu só ver, a 3.0, 02DC, e a latest 02DC, e a 2.0 também tem que ser 02DC, e a versão 1.0 aqui, ela é realmente diferente. Para questão de deixar, sempre quando a gente faz um push subindo a versão, é interessante a gente também mandar essa última versão fidedigna, né, da maior versão que você tem para latest, né? Então a imagem latest, a versão latest sempre tem que estar a mais atual lá no servidor. Como eu mandei a 3, eu não estou fazendo nada mais, nada menos aqui de gerar uma nova imagem latest através do meu último compilado, e eu estou mandando para o Docker Register a latest também. Ele vai falar que já existe a imagem lá e está tudo bem. A gente vai ver a diferença aqui. Deixa eu ver se tem horário, às 6 horas, tá vendo? 5 minutos, a 2, 5 minutos, tá meio estranho. 5 minutos ago. Deixa eu ver. Atualizadas as referências aqui, é isso mesmo. Como não mudou o ID e eu fiz um push, ele mudou a referência desse ID, mas não o seu conteúdo. Tá vendo? O tamanho é o mesmo. E agora a gente tem uma latest aqui também há 6 minutos atrás, né? Foi o momento que eu gerei esse último hash, eu regerei ele, vamos dizer assim, né? Por assim dizer. Então, a parte de imagem, tá? Talvez, eu não sei, esse é um assunto muito denso. Ele tem muito mais detalhes do que eu citei aqui. E se a gente for falar, entrar no detalhe de imagem aqui, a gente vai ficar horas e horas e horas falando sobre imagens. A ideia mesmo era para você ter a ciência que para você rodar um container, precisa ser uma imagem. Para você gerar uma imagem, você tem as instruções que estão dentro do teu arquivo Dockerfile, e a partir dessa imagem na mão do Dockerfile, você manda executar isso. Eu posso chegar aqui, por exemplo, pegar o nome dessa imagem. Deixa eu pegar aqui. Eu vou catar o nome dessa imagem. E sem compromisso nenhum, eu dou um Docker run dela. Bom, vou fazer nada aqui. Vou dar um Docker run. E eu nem vou expor porta nenhuma, tá? Na verdade, eu nem vou fazer um forward de porta. Provavelmente ele vai encher o saco aqui, que eu acho que ele vai falar que eu já estou rodando. Deixa eu ver. Tá, ele já subiu, na verdade. Como eu dei um Docker run e eu não usei o "-d", que é o detached, não vou conseguir falar essa palavra agora, mas enfim, desatachado, né, na verdade, trazendo para o português. Então, ele vai ficar conectado no meu container e esperando executar. Como essa imagem aqui, ela precisa de uma conexão com o banco, então na hora que ele vai subir a API, ele tenta se conectar no SQL Server, no caso aqui no meu banco, e eu só subi a API, eu não subi o SQL Server, no caso, ele caiu a minha imagem aqui, falando, olha, teve um problema, né? Você subiu, deu um comando para eu iniciar, mas eu não consegui conectar aqui num banco de dados e não faz sentido a vida para mim sem esse banco de dados aqui, entendeu? Então, eu me suicidei aqui, entendeu? Eu caí, eu encerrei por erro e tá tudo bem. Como é que eu enxergo isso, né? Eu posso vir aqui, Docker PS-A, né? O PS eu listo todos os containers de execução, e o PS-A eu listo todos os containers em execução e em containers encerrados. No começo dessa live aqui, eu havia removido todos os containers de execução nesse comando aqui, ó. Eu havia executado esse comando. Docker RM de remove, né? E feito aqui uma query para pegar todos os dockers em execução, seja ele em execução ou não, menos aqui,
e forçar a execução. Se eu tiver alguém consumindo, não tem problema, força aí que eu quero derrubar tudo mesmo, né? E eu estou confortável com isso. Então agora tem um container parado aqui, né? O nome dele, no caso, há quanto tempo que ele está parado? Diga. Tua imagem está pública? Essa imagem está pública? Sim, está pública. Eu vou jogar o endereço. Aham. Imagem e o repositório que eu tenho. Se vocês quiserem testar, né? Eu tenho um outro arquivo que eu vou disponibilizar também, que é o do Docker Compose, que aí você vai conseguir rodar essa imagem, né? Porque ele sobe o SQL Server e ele sobe a imagem. A gente vai fazer uma live depois dessa utilizando o Docker Swarm, tá? Porque o Docker Swarm, ele é um orquestrador, assim como o Kubernetes, tá? Mas é um orquestrador mais simples, com menos recursos, na verdade, do que o Kubernetes, mas faz o que o Kubernetes faz, né? Que é orquestrar e manter a sua aplicação de pé, tá? Se você der um Docker Compose up... Oi? Antes de você falar do Compose, eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu estou no teu repo aqui do Docker Hub. Tá, eu preciso parar aqui. Como é que é? Ou você compartilha aí a minha... Eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá bom. Para mostrar para a galera aqui rapidinho a imagem do teu repo aqui. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, vocês escrevam aí, na verdade, tá? No chat aí da live. Aqui a gente vai ler aqui. Aqui está o repositório do Márcio. Eu tô vendo a minha imagem ainda, tá? Ah, tá, é verdade, eu não compartilhei. Agora sim. Não, tá aqui. Aqui está o repositório com a imagem do Márcio, tem inclusive o comando para pegar esse carinha. Isso. Aí. Eu tô aqui esse comando é para fazer pull, né? Baixar. É, isso. Tá aqui, ó, eu só tenho essa imagem aqui, que é um teste que eu estava fazendo. Né? E eu posso imagem do Márcio. Deixa eu ver se eu estou com o Docker rodando aqui. Como você não informou 2 pontos na imagem 1.0, ou a 2 ou a 3, ele vai na latest, né? Ele vai na última. Ele vai baixar aqui para mim a imagem do Márcio, como vocês viram, eu não tinha ela. Só tenho a build dev aqui. E aí, supondo que eu trabalho, estou entrando agora para trabalhar junto com o Márcio, né? O Márcio tem lá a imagem já pronta com tudo que eu preciso para pegar a aplicação já construída, pronto para começar a trabalhar. Aí vai a máquina, preparar o ambiente e fazer toda aquela parafernália toda. Eu já tenho minha imagem aqui pronta para começar a trabalhar. Ou seja, não deu 1 minuto e estou pronto para trabalhar. É basicamente isso. SQL Server, cara. Você baixar... Você mandar rodar uma imagem assim, SQL Server, mas você tem que instalar isso. Demora minutos, na verdade. Horas, não mais. Server, atualização, uma série de coisas. E aí depois tem as coisas mais específicas ali daquele projeto, que às vezes, normalmente, não está na última versão, ele está numa versão atrás, porque foi construída há um tempo atrás. Então, você não está na última versão do SQL. E aí tem as especificações ali. Aí você tem que montar todo esse ambiente. Pronto, está feito. Márcio construiu, publicou e eu peguei aqui na minha máquina. Está aqui. E aí, posso dar um run, provavelmente vai dar algum erro. Você consegue fazer a configuração de forward de porta aí? Fazer com que a tua 80 seja direcionada... foi o que eu falei, ó, ele vai tentar conectar aí no 1433, que é a porta padrão do SQL Server, e como essa imagem, teoricamente, você só tem uma perna, né? Falta outra, que é o SQL Server, ela não vai rodar. Exato. A gente vai chegar lá. É porque essa imagem, ela tem uma forte dependência, né? Na verdade, essa aplicação, de um banco. Por isso que você não conseguiu. Se ela não tivesse dependência do banco, ela escreve... A ideia aqui mesmo era mostrar para a galera que é muito simples, assim. Muito simples no sentido de que alguém constrói e eu posso chegar agora, eu construo e eu quero disponibilizar para um cara que vai me ajudar no trabalho,
ou dentro do meu time, eu tenho um time, uma empresa grande, uma empresa média, uma empresa pequena, não importa. Eu não preciso subir todo o ambiente, eu não preciso fazer todas as configurações e perder uma semana só para construir um ambiente. Eu disponibilizo e está aqui. Isso aqui, se ele postar esse código todo aí, todo esse diretório lá no GitHub, quando tiver tudo pronto, vou dar um Docker Compose Up e vai rodar tudo para a gente e vai instalar tudo que precisa na minha máquina local e a partir daí eu já posso começar a trabalhar. Essa é a grande sacada. Só Sim, queria mostrar isso mesmo. Pode continuar aí, Márcio. Eu vou parar meu show. compartilhamento. Beleza. Vou voltar aqui. Então, a gente falou da API, falamos do Dockerfile, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no scriptzinho, que eu acho que já não tem nada. Gerar imagem, Docker Hub, beleza. Tá bom. A gente vai fazer o que agora, cara? Eu tenho meu Dockerfile feito, já gerei uma imagem, já está no Container Registry, lá no caso do Docker Hub gratuito, né? Agora eu preciso pôr para rodar. Eu já mostrei no começo que na minha máquina funciona, né? Outra coisa que o Docker veio para acabar, né? Aquele lance que o desenvolvedor vai lá, implementa alguma coisa, né? E aí ele diz que termina, né? E entrega aquela aplicação dele lá para homologação, QA ou produção, por assim dizer, né? Tem uns negros que é hardcoded mesmo, né? O cara já manda direto para produção com fé, né? Vai que vai. Então, e aí não roda em produção e para todo o ambiente do cliente lá, né? Mas aí ele fala daquela máxima, né? Pô, mas na minha máquina funciona, né, cara? Então, o Docker veio para acabar com isso, né? Porque a imagem que você rodou na tua máquina e você gerou, ela não tem dependência de programas instalados na sua máquina. Por exemplo, ou mais, né? Mas antigamente você tinha Delphi lá que precisava registrar as versões anteriores de VB e essas coisas, precisavam estar registrado, e aí um componente registrado na tua máquina, diferente, poderia ter um comportamento totalmente diferente da instalação daquele mesmo programa na máquina do servidor, entendeu? Onde você vai realmente... Então, o Docker, ele te garante isso. Então, o que você está fazendo aqui, ele tem o teu programa, no caso, nesse cenário aqui que eu estou apresentando, eu tenho as minhas dependências de pacotes no Get, entendeu? Então, isso aqui está tudo no Getado, então são versões lá que subiu, ninguém põe a mão, ninguém edita, ninguém mexe mais, entendeu? Isso é algo incrementado. Cada atualização que é feita é incrementado uma versão aqui, um numérico aqui, entendeu? Então, assim, isso aqui é verdade, né? A versão 2.2, ela vai funcionar hoje, ela funcionou ontem, e ela vai funcionar daqui a um ano, né? O mesmo. Então, a imagem é a mesma coisa. Eu acabei de gerar uma imagem ela é a versão 3.0, em algum lugar aqui aqui. Eu acabei de gerar a 3.0. Cara, daqui um ano, daqui 100 anos, sei lá, se existir ainda esse Docker Hub aqui, essa imagem vai ser a mesma, entendeu? E você vai pôr para rodar isso na tua máquina, ela vai rodar normalmente. Ela tem que rodar normalmente, porque ela não depende de componentes, outros componentes instalados na máquina, né? E o container também, ele te garante isso. Você não tem impacto ao subir um outro container, porque aquele outro container tem tais bibliotecas e acaba interferindo no container da tua aplicação A, né? Se subir o B com as outras bibliotecas e influenciar na tua aplicação A, porque a biblioteca que era a versão 2 mudou para 3 e quebrou a aplicação. Entendeu? Então você tem um isolamento do seu ambiente. Exatamente. Fala aí. Você isola o seu ambiente. Não, você isola o ambiente e mesmo estando na mesma máquina, você tem ambientes distintos, com versões distintas, aplicações distintas, e sem problema. Vida que segue. Isso vai para o QA, isso vai para o desenvolvimento, para a máquina de desenvolvimento, isso vai para a máquina de homologação. O conteúdo, o teu código, ele é 100% mesmo. O que vai mudar disso aí? A sua variável de ambiente, que vai apontar para o banco de QA,
para o banco de desenvolvimento, para o banco de homologação, para o banco de produção e para o banco, sei lá, qual versão você quer ter aí e precisa ter no teu ambiente, entendeu? Então, você garante isso. E o que a gente vai fazer? Eu dei um F5 lá no começo, né? Tudo essa volta para poder falar. Agora, eu vou mostrar que isso é uma verdade, né? Eu vou gerar uma instância aqui, eu vou criar uma instância do zero, tá? Gratuita aqui, só que não, porque eu tive uma surpresa agora cedo. A versão gratuita aqui das máquinas da AWS, que está dentro do pacote, né? Ela tem 1 GB de memória. E o SQL Server, ele precisa que tenha mais. Então, eu só consigo rodar esse bendito aqui, vai ser por alguns segundos, nessa versão. Então, numa máquina que tem mais do que 2 GB, né? A versão mais básica, ela não te dá suporte a isso, não tem. Eu estou passando isso aqui, eu já expliquei um pouquinho mais detalhado na primeira live, tá? O Eric também já colocou o endereço da primeira live aí. Eu vou só gerar uma imagem aqui, tá? Então, tem alguns next e seleciona coisas aqui que eu não estou explicando para vocês, mas só para ter uma instância dessa máquina em mãos, tá? E aí, o que eu vou mostrar com isso? Eu estou pegando uma máquina do zero bala, e eu vou instalar a infra que eu preciso. Qual que é a infra que eu preciso? O Docker rodando nela. E só, entendeu? Ela não tem mais nada além do Docker lá. E aí eu vou trazer, eu vou rodar o meu Docker Compose, eu vou entrar no detalhe nisso, tá? Ele é vamos dizer assim, ele é uma outra forma de você executar vários containers, acumulando isso em uma única instrução. Quando você tem um Dockerfile, você tem para aquele programa que você está querendo gerar imagem. Depois que você gera essa imagem, você dá um Docker Run, um comando único, né, em cima de uma única imagem, que teoricamente, e é recomendado, não que seja necessário, né, isso tem que ser assim, mas cada imagem, cada container tem que ter a execução de um único programa. Ah, eu quero compartilhar aqui, dentro do meu mesmo container, a minha API e meu banco de dados. Dá para fazer? Dá. É recomendado? Não. Vai dar merda, entendeu? Porque container, cara, é commodity. É feito para você subir e derrubar a hora que você precisar. Vai dar erro, vai cair. E aí você precisa dos orquestradores para poder manter o mínimo de instâncias da sua aplicação de pé, tá? Depois a gente entra nesse detalhe de orquestradores, aí a gente vai falar de Docker Swarm, no caso, e comentar algumas coisas bem superficiais a nível de Kubernetes, tá? E é isso. Então aqui eu vou dar um nome aqui, vou batizar esse Docker Live, tá? E tá tudo certo. Só o nome, eu nem pensava nisso. Eu gosto de batizar as coisas. Essa máquina, ela tem um IP. Agora a gente vai chegar naquele ponto que eu havia dito, né, de dar a possibilidade de vocês testarem a aplicação também. Vou dar um load aqui. Esse cara é um IP público, tá? Vocês vão conseguir bater nesse IP depois, só que eu tenho uma regra aqui de grupo de segurança e ACL, onde só o meu IP, no caso, vai conseguir acessar diferente de porta 80 e 443, tá? Vocês só vão conseguir acessar essas duas portas. Estou logando aqui loguei aqui no put, né? Nessa minha máquina, PWD, isso aqui é uma máquina Linux, Ubuntu, versão 20.4, rodando na AWS lá deixa eu ver onde é que tá, na Virgínia, tá? Tá rodando lá na Virgínia. Então, aqui eu tenho uma máquina pura, literalmente, acesso rodando dentro dessa máquina. Então, eu tenho os executáveis aqui necessários para o Linux rodar, né? No caso, a versão Ubuntu aí que eu estou utilizando. A máquina está pura, não tem mais nada aqui. Eu vou começar a fazer. Na última live eu me enrolei na instalação do Docker,
eu estava treinando com o Ubuntu 17, a versão 17, se eu não me engano, na hora da instalação eu acabei dando um comando que era para o 17, não para o 20. Ainda bem que eu tinha gerado uma imagem antes, já com o Docker instalado, rodando tudo bonitinho, eu acabei subindo a imagem, então agora eu vou trazer novamente para vocês aqui a instalação do Docker do zero, tá? Esses comandos aqui, a parte de um install, para você certificar que realmente se você tem algum Docker, o Docker, na verdade, algum Docker não. Se você tem o Docker instalado na máquina, ele vai desinstalar isso, então a gente não precisa rodar esses comandos, mas não tem problema nenhum eu chegar aqui, que eu gosto de rodar coisas, né, e eu executar esse comando de uninstall, né, não tem problema, segue a vida. Ele falou que não tinha e acabou. Eu vou rodar um apt update aqui para poder atualizar as referências aqui da máquina Linux, né? Do Ubuntu, no caso. Ele vai demorar um pouquinho. Tá fazendo o get aqui dos pacotes novos, né? Atualizando os pacotes. Eu vou instalar aqui alguns programas, tá? E aí eu vou dizer apt transport HTTPS, CA certificates, o curl. Esse NUPG aqui é para o certificado do Docker, LSB Release, e eu não sei exatamente para que é esse último. Enfim, eu estou fazendo a instalação desses pacotes nessa máquina do Ubuntu, tá? Versão 20.4. Então, foi feita essa instalação. Agora eu vou vir aqui e vou adicionar o certificado, né, o key do Docker. Beleza, executou. Depois que eu fiz isso aqui, foi esse comando que eu me enrolei na última live, tá? Eu executei o comando da versão anterior do Ubuntu. Esse cara nada mais é do que ele edita um arquivo onde ele vai adicionar o repositório do Docker na versão específica dentro dessa lista de arquivo. E essa lista de arquivo ela vai ser utilizada agora na sequência, onde eu faço o apt-get, esse sudo apt-get update, ele vai lá e agora ele tem mais uma URL, que é a URL do Docker, ele vai descobrir os pacotes que tem no Docker que eu preciso instalar aqui. Então agora eu tive consciência do que tem lá no pacote do Docker, e agora eu vou instalar aqui os pacotes do Docker. Então eu estou dando um sudo apt-get install, docker CE, docker CLI e docker containerd.io. Containerd.io, esse cara que executa os nossos containers. Docker CLI é a CLI de comandos com Docker, e esse cara faz a gestão de toda essa bagunça aí, tá? Então estou fazendo a instalação desse aqui. Vai demorar uns segundos. Vou colocar aquela musiquinha lá agora. Beleza, terminamos de instalar aqui os pacotes. O que eu vou fazer agora? A gente vai olhar aqui os repos avaliados aí, né, habilitados para a questão do Docker. Então temos todos esses pacotes aqui instalados, e agora a gente vai fazer um teste dando um sudo docker run hello world. Assim como toda linguagem tem o seu hello world, né, para ver se está funcionando, o Docker não haveria de ser diferente, né? Então a gente tem um sudo docker run hello world aqui, e ele dá um hello world, literalmente, né? Hello from Docker, né? Então estou rodando o Docker. Se a gente executar aqui o Docker, aí tem a sudo doc ps, não vai ter nada, porque o "-a", esse cara ele não ficou pendurado, ele executou e automaticamente se encerrou. Sudo docker rm, aí eu vou fazer aqui um comando para limpar tudo, docker, aqui também precisa do sudo, a gente vai arrumar esse negócio do sudo na sequência, tá? Sudo, já tinha que ficar digitando sudo,
Nossa, deu um branco agora. Menos aqui. Menos aqui. Deixa eu ver se é menos isso. Do sudodoc PS. Ali está, menos aqui. Eu quero todos os containers. Menos F. Beleza, executou. Agora, se eu bater aqui na minha listagem de containers executados e encerrados, não vou ter nada, tá? Aí agora a gente faz o seguinte, eu vou disponibilizar também no Git, eu vou deixar lá no README essas referências que eu estou mostrando aqui, tá? De instalação do Docker, agora a instalação para poder configurar, para a gente não ter que ficar dando sudo toda hora para poder botar o Docker, tá? Estou criando um grupo aqui que é o do Docker, ele falou que isso já está criado. Estou adicionando permissões aqui para o usuário logado, no meu caso aqui é o Ubuntu, então beleza, e estou dando aqui o new grp docker, exatamente, eu não sei muito bem o que isso faz por baixo dos panos, mas eu sei que ele agora eu consigo executar o docker ps-a sem o auxílio sem a necessidade, na verdade, do sudo, tá? E por último, não menos importante, a gente vai fazer a instalação do Docker Compose. Docker Compose porque eu quero mostrar já para vocês uma forma mais fácil em vez de ficar dando no Docker Run, tá? E aí eu vou mostrar como é que é a sintaxe do arquivo e tá tudo certo. Aqui eu estou dando uma permissão de execução e agora a gente tem o Docker Compose aqui. Docker Compose menos version. Vamos ver se ele volta alguma coisa. Voltou. Docker Compose instalado, rodando. O Docker também instalado e rodando aqui, só para a gente garantir. Beleza, tudo certinho. E aí, para isso funcionar da forma perfeita, isso tá no repositório do Git, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pastinha para a questão de organização aqui, tá? pwd, né? Eu estou dentro do home do meu usuário Ubuntu. Eu vou dar um mkdir e vou chamar uma pasta aqui de Docker. Docker. Aliás, pasta criada, vou dar um cd. Então, tudo que eu tenho referente a Docker vai estar dentro dessa pasta, tá? Então, eu não tenho nada aqui. Então, estou criando um arquivo. Esse arquivo com a extensão Docker Compose -prd de produção, YAML. Eu digitei errado, né? O comando not found, touch. Pronto. Beleza, ls-la. O arquivo está aqui. Aí eu vou dar um sudo apt-get vim. Então, sudo apt-get install, né? Install. Vim. Beleza, instalei o Vim. Agora eu consigo ls-la, dar um sudo vi, cadê? Docker. Beleza. Para que eu estou fazendo isso, tá? Eu vou copiar o conteúdo desse arquivo e aí eu vou falar linha a linha o que a gente está fazendo aqui. Deixa eu só salvar. wq. Beleza. Docker. Beleza, o arquivo está aqui, tá? Vamos lá na interface do Visual Studio, que eu vou tentar ser rápido aqui, para a gente não demorar mais do que já está demorando e abrir o espaço aí para novas perguntas, beleza? O que está sendo feito aqui, tá? Eu tenho uma declaração, isso aqui é um arquivo YAML, tá? Ele é um arquivo que não é estruturado como XML, como JSON, e ele tem uma sintaxe que precisa ser respeitada para poder entender. Então, a indentação aqui do arquivo descreve a estrutura das informações. Então, a gente tem a versão, temos a declaração de um serviço,
Temos o nome de serviço aqui, então eu tenho minha API de serviço, a imagem que eu estou usando é essa, tá? Ela vai lá no meu Docker Hub e pega a última versão. Temos o hostname, no caso, que eu estou dando aqui, forçando na minha agenda. Estou dando uma label para o meu container. E aqui que está o erro que a gente estava tomando, tá vendo? Eu tenho uma variável aqui de connection string, onde eu conecto no banco SQL Server, né? Aqui eu estou dando o nome do meu serviço de SQL que está aqui embaixo, na porta 1433, que é a porta padrão do SQL Server, conectando no database Docker Agenda DB. Aqui eu estou dando uma orientação para ele ter multi-active results, né? Eu consigo fazer várias pesquisas e trazer multi-resultados, multivisões. Usuário de conexão e o password que é segredo para cá, beleza? Estou declarando a rede que esse cara, quando a gente vai para o Docker Compose e a gente quer que um container enxergue o outro, a gente precisa criar rede. A gente tem tipos de rede que eu informei na outra live. A gente tem o Bridge, que é uma rede tradicional para Docker Compose. A gente tem o Overlay, que é usada para Docker Swarm. A gente tem Host, que é uma rede que ela te permite você estar bindado com o teu host. E tem uma quarta, se não me engano, que eu não me recordo agora. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Aqui eu estou fazendo o seguinte. Eu estou fazendo um forward port da 80 do meu servidor para 80 para dentro do meu container. Da 443 do meu servidor para 443 do meu container. Então, na hora que eu digitar o URL com o IP dessa máquina, depois eu vou dar uma URL válida na internet, a gente vai conseguir chegar na API. E aqui eu estou falando uma declaração porque eu dependo desse serviço do SQL. Tá? Essa é uma imagem gerada, e agora eu estou pegando aqui uma imagem da Microsoft, que é uma imagem do SQL Server 2019, na última do latest do cara. Estou nomeando, batizando essa imagem aqui, esse container, com este nome, isso para eu conseguir, via Docker Compose, conectar na imagem, o host name dela também com o mesmo. Estou dando um label dela aqui de SQL Agenda, e estou passando aqui duas variáveis de ambiente para dentro dessa imagem. Isso aqui é preciso, tá? Estou definindo a senha do usuário SA e estou aceitando termos de uso da imagem do SQL Server. Estou definindo um volume onde eu estou compartilhando um diretório criado, um volume criado dentro do meu host. Host é a máquina que vai vai hospedar o nosso container, tá? Então eu estou definindo aqui esse nome, né? Esse nome, na verdade, são alias é um volume nomeado, então ele vai criar em algum lugar lá dentro da minha máquina um diretório onde ele vai colocar as informações do MySQL. Esse aqui é o meu volume dentro da minha imagem. Estou definindo a mesma rede para que a minha API conecte no meu banco de dados, elas precisam estar conectadas na mesma rede para isso. E, por fim, não menos importante, isso eu não precisava, mas eu estou também fazendo um forward aqui da porta 1433 do meu host, da minha máquina lá na Virgínia, com o meu container para eu conectar no banco aqui do SQL Server através do meu SQL Express e ver aqui a galera inserindo dados aí dentro, tá? Então é isso, esse é o conteúdo do meu Docker Compose. E para rodar esse Docker Compose, eu tenho esta linha de comando aqui, em algum lugar na minha máquina aqui. Docker time e tal, aqui, beleza. Assim como eu dei o Docker Run no anterior, eu estou dando o Docker Compose, -F para informar o arquivo que eu estou querendo executar, o up é porque eu estou querendo rodar, e o -D que eu estou rodando detected, tá? Desacoplado lá ele, eu não vou ficar monitorando a execução desse container. Aqui ele está indo lá no container registry da Microsoft, baixando a imagem deles, daqui a pouco ele vai fazer o mesmo trabalho para o meu.
Vai levar um tempinho. Agora ele está fazendo para minha imagem. Marcos, está indo lá buscar a imagem. Beleza, ele falou que criou dois. Eu vou olhar uma coisa aqui, PS-A, porque o SQL, ele vai subir, ele vai demorar um tempo para terminar a execução. Deixa eu ver, ele não caiu. Deixa eu fazer o menos, tirar o menos A aqui. Ele caiu. A minha imagem da minha API caiu, porque ele não conseguiu a tempo de se conectar no banco, mas não tem problema, eu vou dar um Docker Start, agora que o banco está de pé, no ID da minha API, e está tudo bem. Agora eu dou um de novo aqui, PS, e vai estar aqui rodando agora. Beleza, está rodando meu container, eu tenho dois containers na máquina. Aí eu vou pegar aqui o IP, é esse o IP, eu já separei aqui a URL, e se a gente bater nessa URL, a gente vai bater na máquina. Qual aí? O Eric, eu joguei no site aí a URL disso. E só para finalizar a questão, eu vou configurar o meu Route 53, meu serviço de DNS aqui na AWS. Route 53. Eu tenho um domínio aqui que eu vou tornar, em vez de ficar usando IP, eu vou fazer um redirecionamento aqui para resolver através de um domínio para essa API lá, tá? Então eu vou criar um novo, criar registro, eu vou chamar isso de agenda, eu vou falar para ele conectar nesse meu IP aqui, tá tudo certo. Tá criado, então agora eu consigo pegar agenda.saiba.click, vou jogar aqui também, barra, aí a gente só precisa agora duplicar isso aqui. Precisa um tempinho para o DNS da AWS funcionar, e agora pronto, a nossa API responde também por um domínio válido na internet. Joguei, tá, Eric? E agora eu consigo fazer novamente os testes aqui. Vou criar minha agenda aqui. Criei minha agenda, só eu tenho acesso a essa agenda por esse ID. Agora, com a minha agenda em mãos, eu posso consultar essa agenda, exatamente o que eu fiz lá no começo. Tá? Consultando os dados da minha agenda, vou incluir um contato aqui do Eric. Nome. Eric Gomes, é meu parente, foi batizado aí agora como meu parente. E agora, se eu consultar a minha agenda, vai ter o Eric lá dentro. Eu tenho o Eric na minha agenda agora. Agora eu vou incluir o telefone do Eric. Quando eu precisar, eu tenho o telefone dele de fácil acesso na minha mão. Vem aqui. A utilidade disso, consumindo essas interfaces, ela não é tão legal, né? Mas se você tem uma tela, interface gráfica aqui mesmo, vai ficar bem melhor. Beleza. E eu vou chamar aqui de, vou colocar uma observação, telefone principal. Mandei cadastrar. Vou, para validar isso, eu venho aqui e bato de novo na rota com o mesmo ID. Tá toda a minha informação persistida aqui no banco, bonitinha, certinho.
E só para fechar o assunto, agora eu vou conectar no banco lá na AWS. Deixa eu só ver aqui se a minha regra está para o meu IP. Bom, acho que eu vou deixar esse item para uma próxima, porque eu vou verificar aqui a regra de segurança, tem que ter liberação aqui dentro desse grupo de segurança para o IP da minha máquina agora e liberar a porta 1433, e aí eu conseguiria ter acesso e conectar no São Paulo, a Virgínia, Estados Unidos. Mas é isso aí, o que para passar hoje era isso, né? Compartilhar essa como criar a sua imagem e pôr isso para executar. É isso aí, pessoal. Eric? É isso aí, acho que a gente conseguiu mostrar tudo que precisava para que a galera pudesse entender bem essa questão de imagem, como construir imagens, parâmetros e ver funcionando, né? Você chegou a subir aí na AWS. E, cara, foi bacana. Um pouquinho mais longa do que imaginávamos, mas atingimos o objetivo de entregar o conteúdo. E, bom, agradecer ao Márcio por mais uma vez compartilhar o conhecimento com a gente. Agradecer ao pessoal que participou e a quem está na live. E dizer que vocês podem aí falar com o pessoal, compartilhar, que a gente vai ter outros assuntos chegando por aí. Eu continuo falando de Python, o Gadiel tem falado de carreira, o Márcio tem falado de Docker, mas a gente vai ampliar, falar sobre API também, possivelmente a AWS, a gente vai falar também sobre a AWS. Então, aqui vai ser um canal em que a gente pode abordar aí vários temas. E talvez, se o Márcio quiser, futuramente, ele pode falar sobre C Sharp, e aí dar uma aula de coisas que da tecnologia que ele domina para a galera que quer aprender C Sharp. Aí é um outro nicho, um outro grupo de usuário, enfim, é um grupo mais específico, né? A galera que quer aprender C Sharp. Eu venho falando de Python, Gadiel de carreira, Márcio, por enquanto, apenas o Docker, mas porque não por falta de conteúdo, mas porque não deu para esgotar esse assunto. Tem muito assunto para falar ainda e pouco tempo, tem né? muita coisa para falar de Docker. Exato, tem coisa para caramba de Docker ainda. E aí tem mais dois parceiros nossos aí, um para falar de API, o outro a gente ainda está definindo o que vem pela frente, mas eu vi umas coisas bacanas. Então, conto com quem já assistiu, com quem vai assistir, com quem ainda está assistindo essa live, né, que compartilhe e fazer essa comunidade crescer. Tem o grupo do WhatsApp, que vocês podem participar. Então, tá aí, registrado. Basta copiar esse bando de letras aí, esse link, e acessar e entrar no grupo na hora que quiser. Temos também o vídeo, o do YouTube, o canal do YouTube, que eu já falei, a gente não mudou ainda, mas vamos mudar. Vamos criar um outro grupo específico. Então, por hora, estamos mantendo aqui, mas vamos mudar. E é isso. A gente conta com vocês, que vocês compartilhem, que vocês divulguem, para que a comunidade possa crescer, a gente ir se ajudando. O assunto não é um assunto básico, né? A gente não está sendo um conteúdo para quem está iniciando na área de desenvolvimento. Normalmente a gente chega no nível de Docker quando a gente já conhece a tecnologia, a gente já tem uma certa vivência com a tecnologia, com alguma tecnologia, e aí a gente sente a necessidade, ok, eu preciso aprender Docker também. Não tende a ser, eu vou aprender Docker junto com a linguagem, é mais difícil isso acontecer. Né? Mais assuntos, especificamente na linguagem Python, mais básico eu venho trazendo. Estou chegando agora na parte de herança, vou falar sobre herança múltipla, etc. Posteriormente, eu venho desenvolvendo um projeto, e aí vou num passo a passo,
ali, a galera me ajudando também, dando ideias, porque eu tenho a ideia do que eu quero, mas eu não sou bom com interface, por exemplo. Então, alguém pode propor durante a live e a gente vai tocando, vai implementando. E o Gadiel também vai vir com outros assuntos, vai ter outros parceiros nossos que estão junto com a gente, que está para vir aí novos conteúdos. Bom, já nos alongamos muito com o tempo, todo mundo quer descansar. Não vou ficar falando, não. Vocês têm aí o contato, vocês têm aí, pode voltar aqui mesmo na Twitch, o vídeo vai ficar gravado, vocês podem acessar e olhar os links depois, acessar novamente. Não vai dar para ver o chat, mas vai dar para ver os links que foram postados na tela aí. E acessar e entrar para a nossa comunidade e a gente bate papo, fala besteira, enfim, tem de tudo. Né? Todo mundo poliglota. Mais uma vez, agradecer. Tem um grupo para cada coisa. Se você chegar no primeiro grupo, você chega nos outros. Agradecendo mais uma vez a presença de quem está aqui, a presença dos que já estiveram aqui e dos que vão assistir depois de gravado, tanto aqui na Twitch quanto lá no YouTube. E é isso. Muito obrigado e a gente espera vocês na próxima. A gente vai agendar ainda, mas esperamos vocês na próxima, provavelmente na próxima semana. É isso aí, pessoal. É isso aí. Bom, os contatos estão aí, teve no comecinho do vídeo lá as redes sociais também. Se quiser conversar, qualquer coisa, estou à disposição a qualquer momento, tirar dúvidas, é só chamar. Sou super acessível aí. E, cara, que pode contar comigo se tiver dúvida em alguma coisa, beleza? Tranquilo, ao Alan aí. Beleza, só para aproveitar o Alan aí, Alan, rever, tem outros vídeos também no YouTube. Você pode acessar também para pegar a primeira live de Docker, se for preciso. Se não, segue daqui nessa live daqui para frente e novos conteúdos vão vindo. Qualquer coisa, pergunta aí, a gente está aberto aí a discutir os assuntos tranquilamente. Beleza? Valeu, então, pessoal. É isso. Muito obrigado, pessoal. E contamos com vocês na próxima. Boa noite. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite, Márcio. Falou, velhinho.